6 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Para você que está chegando agora, muito bom dia, são 8h06. Estamos ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco tem um podcast do programa e logo mais, às 17 horas, tem reprise na Plena TV. Com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. Estamos hoje no programa conversando com o convidado Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos e coordenador do Cidadania do Norte Fluminense. Com a gente hoje o jornalista Luiz Abreu Barbosa. E eu te chamo, Luiz, para voltar e abrir esse bloco aí, por favor. Sérgio, só para gente fechar o bloco anterior, você falou de algumas coisas que você considera legado do seu governo. Falou do Shopping Estrada, falou da UENF, da desapropriação da UENF, da inauguração da UENF, galerias pluviais, asfaltamentos, falou de algumas coisas. Qual você considera o grande legado do seu governo? Por quê? E por que você, desde que se elegeu prefeito, você não ocupou mais nenhum outro cargo eletivo, no seu entender? Olha, eu acho que o maior legado do governo, e essa entra na história que não foi contada, é a gente se preocupar com o futuro. Veja bem, em conversas, uma vez eu ouvi de Múrio Diegues, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou assim: Sérgio, não adianta, o prefeito, na época era prefeito, não adianta a gente fazer a obra, construir a obra, fazer várias obras e depois entregar para Deus tomar conta. Quem vai ter que tomar conta é o prefeito, é o próximo gestor. Então, eu vejo a preocupação dos gestores, no modo geral, em passar o outro em quantidade de obras. Fazer mais creche, mais escola, mais postos, mais isso, mais aquilo. As obras são necessárias, mas a obra você vai precisar depois reformar aquele prédio, você vai precisar pagar o pessoal, que é o mais caro. Olha só a folha de pagamento da prefeitura hoje. 1 bilhão e 100 milhões ano. Folha da prefeitura esse ano. Então, você vai construindo, você vai tendo que contratar, você vai tendo que promover concursos públicos. Então, tem que ter um planejamento para isso. Então, a gente procurou trabalhar muito com parceria público-privada, no sentido de fazer com que a prefeitura tivesse o mínimo de despesa, entendeu? E que a sociedade civil compreendesse que o poder público é um parceiro. Ele é um agente de parceria, é um agente de desenvolvimento da cidade. Eu acho que esta é a maior lição que a gente deixa para essa cidade. A gente não adianta fazer demais, não adianta construir demais, e isso me preocupa nos momentos atuais. Depois nós vamos chegar a esse ponto. E eu fui candidato uma vez, a deputado estadual, 2 anos depois, perdi a eleição, tive menos de 5 mil votos. Mas eu tinha vindo de uma campanha de garotinho, que ficou em 97, 98, e lá roubei, que eu era ladrão, que eu era isso, que eu peço governo, e tal. Disse que eu estava rico. Aí muita gente acostumada a fazer campanha comprando voto. Comigo não tinha isso. Eu fui em cima do que eu tinha feito, trabalhei em cima disso, fiz uma campanha muito simples e uma campanha onde eu acreditava que as pessoas que não concordavam com a forma, com o modus operandi, que eu tivesse esse voto. Perdi a eleição, tive 4 mil e poucos votos. Eu nunca, Luiz, tive essa preocupação de estar na linha de frente, de ser candidato. Eu gosto de ser cidadão, participativo e contribuir com a cidade. Então, você pode estar certo de uma coisa: não concorrer num cargo eletivo, mas sempre estive na arquitetura dos bastidores, ou presidindo um partido, ou coordenando o partido, sempre estive pensando a cidade para o futuro, e junto de um grupo que pense da mesma forma que eu. Vamos chegar agora ao governo mais recente, que também foi citado por Garotinho na entrevista sexta-feira, o governo Rafael, né? Foi de 2017 e 2020. Foi uma eleição
eu acho que desde o Mudar Campos, em 88, se para pensar, quer dizer, você foi, como se mesmo disse aqui, eleito muito por influência do Garotinho. Arnaldo, que foi depois de você, né? O Garotinho Arnaldo, o Garotinho sai para concorrer a governador, ele concorre primeiro com Marcelo Alencar, depois ganha de César Maia. 94, 98, né? 94 ele perde para Marcelo Alencar, 98 ganha de César Maia. Arnaldo se elege, quer dizer, foi vice dele, assume quando ele sai e é eleito primeiro turno. Depois Mokaiber, que vem, depois Campista, que foi eleito com muito ajuda de Arnaldo, ou seja, e Campista também tem lá a origem no grupo de vocês, né? Estava lá no Muda Campos. Depois Mokaiber, que foi presidente da Câmara, aliado de Arnaldo. Quer dizer, o primeiro prefeito que Campos teve desde 88, que não tinha nenhum vínculo com o garotismo, foi Rafael Diniz. Numa eleição consagradora de 2016, com 151,4 mil votos. É muito voto, né? Primeiro turno, ninguém esperava. Embora aquela série histórica do Pro 4, ali de Murilo, indicasse que ele estava liderando com folga, mas a vitória no primeiro turno pegou todos de surpresa. E deixa o governo em 2020 em quarto lugar, ele ficou atrás de Vladimir, que ficou perto de ganhar o primeiro turno, mas não ganhou. Caio, Bruno Calil, apoiado por Rodrigo Bassalari, ficou em quarto e foi quase ultrapassado por Natália, a primeira eleição dela, ficou pouco atrás. Quer dizer, 151 mil para 13, não precisa fazer muita conta aí, quer dizer, como é que o governo perdeu? A que você acredita essa desidratação de 140 mil votos praticamente em 4 anos do governo Rafael? Só de responder essa pergunta, já vou rapidamente, tá? Eu queria fazer um registro do nosso governo que eu acho importante. Ali onde a Faculdade de Estácio está, era o Hospital São João. Nosso governo, todos os servidores concursados da prefeitura e a família dos servidores tinham assistência médica hospitalar, que foi um convênio que eu firmei com o Hospital São João. Quando o Garotinho voltou pela segunda vez, ele acabou com esse convênio. E todos os servidores municipais ganharam auxílio alimentação, que foi concedido pelo nosso governo. Então, só queria fazer esse registro, que os servidores tiveram respeito e prestígio e não houve perseguição no nosso governo. Com relação ao Rafael, eu disse ao longo dos 4 anos, aí vamos primeiro por números. 97, primeiro ano do governo Rafael, a arrecadação foi 1,6 bilhão. 98, segundo ano do governo, 2 bilhões. 99, 1,9 bilhão. E, 2017, 2018, 2019 e 2020 teve 1,7 bilhão. Então, houve uma queda muito brutal. Associada a isso, Rafael, logo no governo, ele teve 400 bilhões de prestadores de serviços que o governo Rosinha deixou de pagar, além do empréstimo da dívida com relação ao royalties do petróleo e participação especial de 1 bilhão e 200 milhões. Então, o próprio Vladimir recentemente disse, olha, se eu for pagar conforme a Caixa Econômica quer que eu pague, eu vou parar o governo, não vou ter condições de seguir adiante. O grande erro de Rafael, no meu ponto de vista, foi ele deixar de ser aquele Rafael vereador, aquele Rafael de ir ao encontro da população, aquele Rafael de chamar a sociedade civil e mostrar uma radiografia do que está acontecendo na prefeitura, de mostrar o que estava acontecendo e de que forma nós vamos caminhar. O prefeito, ao contrário do que muitos pensam, ele não sabe de tudo. Tem a humildade de escolher bons parceiros para nos assessorar, pessoas sérias, competentes, mas nós temos que chamar a sociedade para participar, para ela sentir com a gente o que está acontecendo.
Eu acho que ele errou muito nesse sentido. Ele, no final do último ano, ele reconheceu, ele ficou muito retraído por causa dessa dificuldade financeira, ficou encastelado lá no SESEC, sede da Prefeitura, e ali isso fez com que aquele Rafael ativo, aquele Rafael participativo, aquele Rafael que interage com a comunidade, ele ficou mais isolado. E isso foi fazendo com que a imagem dele se enfraquecesse, no meu ponto de vista. E aí o resultado colhido foi esse aí. Agora, cortes tinham que ser feitos, dificuldades tinham que ser enfrentadas. E aí as coisas não aconteceram conforme tinham que acontecer. Então, o governo não foi. Agora, uma coisa eu tenho certeza, tá? Que eu lembro que Garotinho falou assim, porque Sérgio deve ter sido o professor dele, uma coisa assim que ele quis dizer, mas uma coisa pode estar certa, que eu tenho orgulho de Rafael, que é a mesma coisa que eu. Rafael não tem nenhum processo, está elegível, não tem problema nenhum com relação a isso, nunca foi preso, entendeu? Essa escola eu não quero, esse aprendizado eu não quero. Ser aprendiz dele, para depois ser caçado, para depois ficar inelegível, para depois ser preso, isso de jeito nenhum. Aí, eu acho que foi isso que aconteceu. Agora, você está... Desculpa perguntar, Sérgio, está com que idade? Está com 60 e quanto? 62. 62. Você é da geração... Eu estou com 49. Você é da geração anterior à minha. E Rafael, uma geração anterior à minha ainda. Então, vamos botar aí 3 gerações, né? Você e Garotinho são da mesma geração, né? Ele tem 62. Então, você citou muito Murilo, e eu sei que você e Murilo, de certa maneira, aconselhavam Rafael, né? E vocês dois são mais experientes, são também dessa mesma geração de Garotinho, né? E o governo é muito criticado por ter sido fechado num grupo de pessoas da mesma idade, né? Muito criticado os minutos, batata do auxiliador, enfim. Eu não gosto muito de generalizar, mas foi muito criticado por isso. Você acha que faltou ao governo Rafael ouvir mais e, sobretudo, ouvir mais pessoas experientes ou não? Eu, do alto dos meus 62 anos, eu faria da seguinte forma. Tá? Primeiro, pessoas imprescindíveis que estariam do meu lado eram Murilo, Ricardo André e uma outra equipe. E nós trabalhamos, vamos pegar o exemplo do nosso governo, trabalhamos com a Firjan, trabalhamos com a CIP, trabalhamos com a Cajopa, trabalhamos com o Grupo Folha, trabalhamos com ceramistas, nós trouxemos todo mundo para a discussão e para a participação do governo. Trabalhamos com ceramistas de forma, na luta junto com o Zé Maurício Pinhais, secretário de Minas e Energia, para trazer o gás para Campos. Trabalhamos com a Firjan de forma, deixamos pronto, Luiz, no último ano do nosso governo, deixamos pronto um projeto que a Firjan, o SESC, estava disposto a construir um SESC no Farol. Você procura o Ronaldo, presidente do Sindicato Comercial de Campos, eu acho que ele ainda é o presidente. Era só a gente entregar foi em 96, no último ano do nosso governo, só entregar uma área para o SESC, que o SESC construiu o SESC inteiro no Farol de São Tomé. Aí terminou o nosso tempo, não deu tempo, então o governo liberou o projeto. Você procura o presidente do Sindicato Comercial. Essa é uma história que não foi contada. Procura o presidente do Sindicato Comercial, se eu não me engano, está lá ainda, e que ele falou com muita tristeza, Sérgio, ele podia ter doado a área que o SESC construiria, que vocês articularam isso tudo. Então, acho que faltou trazer mais parceiros, principalmente, sobretudo, por causa da dificuldade financeira que o governo, que o momento dos 4 anos do governo do Rafael, ele passou. Só no ano de 2018, segundo ano do governo dele, que foi o ano que ele arrecadou 2 bilhões, nesse ano ele botou os salários em dia, com 2 bilhões, ele botou os salários em dia. Mas aí depois queda, e fica nessa indefinição, petróleo oscilando no mercado internacional, ele pegou um período de baixa, dólar mais baixo também, e aí isso influi muito na arrecadação. Luiz, eu vou dizer uma coisa para vocês que não foi contada, vai ser contada no livro, que é muito importante.
Em 96, no último ano do nosso governo, as empresas ainda não estavam, as empresas que prestavam serviço para as plataformas, que forneciam quentinha, que forneciam equipamentos, elas tinham sede em São Paulo, elas tinham sede no Paraná, Santa Catarina, elas não tinham sede aqui na região. Então eu fiz um movimento com os prefeitos das prefeituras produtoras de petróleo, onde nós aprovamos nas nossas câmaras uma alíquota comum de ISS, se eu não me engano eram 2%, todo mundo aprovou a mesma alíquota para não ter concorrência, para não ter competição. Nós aprovamos a mesma alíquota de ISS. Depois, nós aprovamos nas nossas câmaras isso, nós firmamos um documento junto ao superintendente da Petrobras, Paulo Roberto Costa, dizendo o seguinte: os próximos contratos que a Petrobras firmar com esse prestador de serviço, ela ia exigir que essas prestadoras de serviço firmassem os escritórios aqui na nossa região, nos nossos municípios, e que aí nós iríamos passar a arrecadar ISS dessas empresas. Aí como é que... Aí, esse ISS, se fosse Macaé, teria um fundo, uma conta única, um fundo, entraria naquela conta. Se fosse em Campos, entraria na mesma conta, ISS. Se fosse em Casimiro, entraria na mesma conta, aquele ISS. E aí, como é que rateia depois? Sobre o mesmo critério de distribuição do ICMS. E aí, Campos ia ficar com 30 e poucos por cento, Macaé ia ficar com 20 e poucos por cento, e o percentual, tudo acordado, tudo assinado pelos prefeitos, assinado pelo superintendente, terminou o governo. Os próximos prefeitos tinham que cobrar isso do superintendente da Petrobras e instalar os escritórios aqui. E aí, deixaram na gaveta. O que aconteceu? A maioria dos escritórios foi para Macaé. Por isso que Macaé hoje arrecada muito mais ICS do que a gente. O áudio sumiu. Oi, Sérgio. Oi. Ele concluiu aqui. Posso colocar uma questão aqui, Aloysio? Por favor, Nogueira. Para que o Sérgio também possa avaliar, Sérgio? Tudo bem, Sérgio. Tá nos ouvindo bem aí, né? Perfeito. Sobre o que a Aloysio falou do governo Rafael Diniz e as cobranças que foram feitas, uma delas foi a promessa, né? Foram as promessas de campanha, inclusive de não fechar o restaurante popular. E eu gostaria de saber qual foi o seu posicionamento sobre o fechamento do restaurante popular no governo do Rafael. Olha, naquele primeiro momento, o Rafael... Primeiro é o seguinte, quando ele era vereador, ele tinha uma ideia do que era a prefeitura. Quando ele entrou na prefeitura, ele viu o tamanho do rombo, o tamanho da dificuldade. E naquele primeiro momento ele fechou. Mas ele, no final, ele queria reabrir o restaurante. O que dificultaram politicamente foi que o governador não cedeu espaço para abrir o restaurante. Essa é a verdade. Agora, o restaurante popular hoje, e é bom deixar claro, e aí eu acho que é um pecado que o prefeito comete, é o seguinte: ele, na sua maioria, é mantido pelo governador Cláudio Castro. A despesa ali é 300 mil por mês, são 1.500 quintinhas por dia. Mas quem paga isso é o governo do Estado. O prédio é do governo do Estado. A parte da prefeitura é só pessoal. Falta o pessoal ali. Então, essa coisa foi feita em parceria inteligentemente, é dessa forma que tem que trabalhar, mas tem que registrar também que é o governo do Estado que bota 300 mil todo mês ali. E que são 1.500 quentinhas por dia. A prefeitura só está entregando a quentinha, que o restaurante nem está aberto ainda por causa da pandemia. Mas acho que o Cláudio Nogueira fala que realmente foi ocorreu na campanha de 2016. Rafael falou não só o restaurante popular, mas prometeu manter passagem social e cheque cidadão. E não foi possível manter nada disso, né? E realmente, assim, eu não falo em dolo. Você falou, eu não conhecia, passou a conhecer. Embora um vereador, a gente sabe que tem instrumentos até legais para conhecer melhor do que o cidadão comum. Agora, só vamos lá, pergunta. Ainda que sem dolo, não foi um estelionato eleitoral?
Não, eu acho que na verdade, houve um erro de avaliação da parte dele. Não houve a intenção dele. Eu falei sem dolo. Ele acreditou que ele tivesse capacidade de equacionar os problemas financeiros da prefeitura e manter esses programas. Mas quando ele se deparou com a realidade, eu digo sempre uma coisa, Luiz. Eu, quando era secretário de Garotinho, quando eu fui prefeito pela primeira vez, eu achei que entendesse o que era ser prefeito. Eu só fui entender o que era ser prefeito depois que eu estava lá dentro. Aí você se depara com os problemas, você se depara com a arrecadação, você se depara com as pressões da sociedade. Aí que eu fui entender as dificuldades que a gente tem para governar. Então, esse foi, na verdade, o Rafael, pela não ter tido a experiência de ter sido prefeito já anteriormente, ele se deparou com uma realidade muito, muito complicada, muito difícil, uma dívida astronômica que foi deixada para ele. E aí, como eu acho que faltou, volto a dizer, faltou chamar a sociedade, abraçar a sociedade, interagir. Isso ele sabe fazer, ele é muito franco, ele é muito sincero, ele olha no olho. Ele tinha que ter feito isso os 4 anos do governo dele. Acho que ele se encastelou lá dentro do Palácio do SESEC, e aí isso deu uma interpretação bem diferente do que ele é. Vou fazer uma pergunta direta, Sérgio. Na sua visão, Rafael foi mal assessorado? Na minha visão, o Rafael, ele faltou experiência, faltou... o Rafael, o que eu percebi em Rafael, que ele se retraiu muito diante do desgaste que ele percebeu que ele estava tendo. E aí, ele não fez o que ele faz de melhor, que é ir para a rua. E aí, quando você ouve a voz das ruas, quando você está próximo da população, está ali, está na rua, está pensando, você sente o calor, você sente as demandas da população. E aí eu acho que faltou isso, eu acho que faltou muito mais iniciativa dele do que da assessoria. Você não acha que ali na metade do governo chegou a falar uma reforma administrativa de secretariado não era necessária? Vamos lá, vou fazer a pergunta de outra forma. Você acompanha futebol? Gosta de futebol? Gosto. Não sou apaixonado quanto você, mas vejo. Eu gosto mais de futebol do que do Flamengo do que do Brasil. Eu sempre falo isso. Eu torço para bom futebol. Mas vamos lá. Copa de 2010. Neymar e Ganso estavam surgindo. Ganso não deu em nada. Neymar hoje é uma realidade. Com todos os problemas pessoais que tem, sem dúvida, um grande jogador. Dunga vai, tinha vencido a Copa América, Copa das Confederações, não leva os dois, estava começando ali, né? E leva a geração já grande final de carreira, Kleber, campeão em 2002, jogou no Flamengo. Aí, quarto final, Brasil-Holanda, jogo mais duro do Brasil. Brasil jogando bem 1-0. Aí Snyder, aquelas coisas que dá jogador, Snyder e Robin, os caras encarnam um negócio maluco ali. 2-1. 35 minutos de segundo tempo. Jogo eliminatório. Olha pro banco. Porra, não tem Neymar, não trouxe, tem Kleberson. Como é que eu vou mudar jogo com Kleberson? Ou seja, qual a analogia que eu quero fazer? Há um limite entre a coerência e a teimosia. Dunga rompeu esse limite e perdeu a Copa ali. Rafael não rompeu o mesmo limite? Pode ser que sim. Agora, hoje, Rafael é ex-prefeito, ele deve estar fazendo as reflexões dele. Agora, uma coisa pode estar certa, tá? Pode estar certa. Rafael é uma pessoa de bem. Rafael não teve nenhum escândalo no governo dele. Um ataque aqui, outro ali, mas nenhum escândalo. Não houve. Depois, se você observar, depois do meu governo, todos os prefeitos entraram, saíram por força da justiça. Rafael se manteve lá os 4 anos, não teve escândalos. Agora, cometeu os erros que ele hoje deve estar refletindo sobre os erros que ele cometeu. Agora também não adianta estourar o leite derramado, olhar para trás. Eu acho que é daqui para frente. Hoje o momento que a cidade vive é outro, entendeu?
E se Rafael perdeu o trem da história ou não, aí a história há de julgar, e se ele se submeter ao crime popular novamente, ele vai ver o resultado. Uma coisa é meu amigo, gosto muito dele, é uma pessoa do bem. Não, que Rafael é uma pessoa do bem, eu posso testar. Seu de caráter, eu endosso. Acho que Rafael é mais vocacionado para o parlamento do que para o executivo. Acho que Rafael é uma pessoa do bem, eu endosso pessoalmente em qualquer, sobre o caráter pessoal dele, eu endosso em qualquer circunstância. Eu sei disso. Agora, quando eu falo farol derramado, eu falei, ele falou isso para mim em entrevista, como eu estou falando com você aqui agora, em 2018. Estamos falando da metade do governo. Não fez. Então, não estou falando... E uma outra coisa, Sérgio, você me desculpa. Levanta esse endosso que eu faço, que você citou aqui do caráter de Rafael, endosso. Não que o meu endosso vale a grande coisa, mas endosso. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer para consertar o erro é admitir que errou, né? Senão é complicado. Com certeza. Absoluta certeza. Olha, Luiz, eu falo isso com o Murilo Diegues. Murilo, nós fizemos muita coisa por essa cidade, mas hoje, do alto dos meus 62 anos, com a maturidade que eu tenho, tudo que eu já vi, hoje eu faria muita coisa diferente. Nós faríamos muita coisa diferente. Dá para citar uma? Essa contribuição. Dá, Sérgio? Oi? Dá para citar pelo menos uma coisa diferente? Com relação a... Que você faria? Ao governo? O que me preocupa, e isso aí é um próximo bloco, por exemplo, me preocupa no governo atual, petróleo, está lá, ontem eu estava no Jornal Nacional, o petróleo chegou a casa de 84, quase 85 o barril, dólares. E o dólar chegou a 5,50, 5,51. Então, a arrecadação está voltando àquela pujança, entendeu? Vladimir, junto com o auxílio do governo do Estado, deve chegar aí aos 2 bilhões e 300, coisa que não se vê há muitos anos, entendeu? Agora, não adianta você ir criando equipamentos novos, mais equipamentos, e quando lá o petróleo vai acabar daqui a 5, 10 anos, e você não vai ter mais esse dinheiro. Então, o viés agora tem que ser a preocupação central do desenvolvimento econômico, a alternativa ao petróleo, o pós-petróleo. É essa a preocupação que tem que estar, todos os gestores que passaram a prefeitura têm que estar centrados nisso aí. Entendeu? E trazer a academia, trazer a universidade, trazer o IFE, trazer o ISICENSA, trazer Cândido Mendes, trazer a sociedade civil, trazer Cajó, essa discussão. E não adianta você abrir mais Vila Olímpica, não adianta você abrir mais escola, abrir mais UBS, quando o que já está aí, você hoje tem condições de manter. Mas e daqui a 10 anos que a arrecadação abaixou? Ou você busca uma alternativa de desenvolvimento econômico da cidade, que a nossa vocação é agrícola, ou caso contrário, meu amigo, nós vamos chorar lá na frente novamente. Bom, vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre essa análise aí que você fará sobre o governo Vladimir e também uma projeção às eleições de 2022. Então, para quem está em casa aí, para quem está nos acompanhando, não desligue, continue, é rápido o intervalo e a gente volta já para conversar com o Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos e coordenador do Cidadania do Norte Fluminense. 8h35, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. A Unimed Campos está com condições exclusivas